Boa noite, graça e paz, igreja. É bom nós estarmos mais um domingo na presença do Senhor, mais um momento que Deus nos dá o privilégio de nós podermos entrarmos diante dEle com louvores, em adoração e festa, ainda nesse momento com culto online. Mas eu gostaria de te convidar, no lugar onde você estiver, que você possa preparar o teu coração, que você possa desligar as distrações nesse momento, focar no Senhor. É momento de cultuar a Deus aí junto com a sua família, com seus amigos. É momento de adorar ao Senhor, de buscar o rosto do Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo de número 42: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está tão triste agora, minha alma? Por que estou tão perturbado? A minha esperança está no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, desde as alturas do Hermon, desde o monte Missar. Um abismo chama outro ao rugir das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram contra mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista aqui expressa nessa canção, nesse salmo de número 42, o momento que você e eu estamos vivendo nessa época. O salmista aqui, por algum motivo, ele foi privado de ir até o templo, de ir até a casa de Deus. E a consequência dessa privação, essa consequência de ele não poder ir até o lugar onde ele festejava, ele cantava junto com os irmãos, trouxe muita tristeza para a sua alma. É por isso que ele diz no versículo 4: eu me lembro constantemente, antes eu ia com a multidão à casa de Deus, eu festejava, nós gritávamos, havia festa na procissão, e agora ele se encontrava longe da casa do Senhor. Isso trazia um grande abatimento para a sua alma, uma grande depressão para o seu interior. Quanta falta, né, irmãos, faz nós estarmos aqui, né, no templo do Senhor, nos abraçando, louvando ao Senhor juntos. Mas o mesmo salmo, ele também nos traz um ensinamento muito interessante para esses tempos, para esses momentos que nós vivemos. O salmista, ele diz no final o seguinte: a nossa esperança, o nosso louvor, a nossa tranquilidade, a nossa paz tem que estar no Senhor. E o Senhor está presente aí na sua casa nessa noite, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz: onde dois ou mais se encontrarem reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. O Senhor está aí. Você tem condições aí no lugar onde você está, poder buscar ao Senhor, louvar ao Senhor, junto com a sua família, junto com os seus queridos, poder cantar ao Senhor. É o meu convite para você. Eu sei que faz falta esse momento de templo, de comunidade, mas é um momento onde nós devemos ter responsabilidade, mas não nos deprimirmos, porque a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa paz está na presença do Senhor, que está junto conosco, que está dentro de nós. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, Senhor, te louvamos por esse tempo, Deus, de poder cantar a Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo visite, Deus, cada casa, que Teu Espírito Santo visite através, Deus, da internet, Senhor, cada pessoa que está ouvindo, Deus, esse som, que essa pessoa saia ministrada desse momento, que essa pessoa, Deus, se sinta, Deus, visitada pelo Senhor, transformada pelo Senhor.
Deus, nós te damos as boas-vindas a esse momento, Senhor, momento de culto, momento que nos reunimos, Deus, ainda que distante, nos juntamos nesse lugar chamado adoração. Pedimos-te, Senhor, tome o trono da nossa vida, Senhor. Senta-se, Deus, no primeiro lugar e receba, Deus, os nossos louvores e adoração através dessas canções, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua luz entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua luz entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Aleluia! E é por esse amor que nós estamos aqui. É por esse amor que nós olhamos as pessoas e vislumbramos aquilo que Deus pode fazer na vida delas e na vida do nosso mundo também. Nós, às vezes, caminhamos como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, que quando viram a Cristo, não entenderam que era Cristo ressurreto andando com eles, caminhando com eles. Foi preciso que Deus tirasse a cegueira que estava nos olhos deles, para eles se darem conta de que Cristo estava ali. E às vezes na nossa vida nós também fazemos isso. Nós permitimos que a cegueira dos problemas, das circunstâncias, limitem o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos a enxergar que Deus está sempre conosco. Vamos pedir, vamos clamar, para que nós nunca nos esqueçamos, para que nós possamos sempre vislumbrar que Ele está sempre caminhando do nosso lado, amém? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver,
Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado, Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama em teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. declare que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Nós te glorificamos, Pai, porque só Tu és santo, 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 Pai. Purifica, santifica as nossas vidas, Senhor. Purifica os nossos lábios, ó Deus, a fim de que chegue a Ti um perfeito louvor, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Santo, 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 quero te ver. Declare mais uma vez aí na tua casa. Santo, 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 quero te ver. Aleluia. Queremos ver ao Senhor, né? Esse é o desejo do nosso coração, contemplá-lo na sua majestade. A palavra de Deus diz que nós somos transformados conforme nós olhamos para o Senhor, né? Nós olhamos, contemplamos o Senhor e a glória de Deus, ela é expressada em nós, ela nos inunda, ela nos invade e nos transforma. E nesse momento ainda de adoração, de entrega, de louvor ao Senhor, eu gostaria de te convidar você, que você pudesse adorar ao Senhor através dos teus dízimos, das tuas ofertas. A palavra de Deus diz no segundo livro de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, a palavra de Deus diz: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nesse versículo, ele tem se transformado em um desafio na minha vida pessoal, né? Dar com alegria, né? Porque nós temos muitos motivos e nos envolvemos com muitos motivos pelo qual às vezes nós damos. Às vezes nós damos por pena das pessoas, não está precisando, coitadinho, deixa eu ajudar, né? Nos sentimos superiores. Às vezes nós damos porque somos religiosos, né? A minha igreja me ensinou que o dízimo é sagrado, senão eu vou estar roubando a Deus. Às vezes nós damos por diferentes situações, mas o dar com alegria é um movimento que agrada ao Senhor.
É um movimento que Deus aprova. Eu começo a entender muitas ofertas escritas na Bíblia, né, desde o Gênesis, né, e passando pela viúva também, do Novo Testamento também, na época de Cristo, a viúva pobre, né, eu começo a entender como que Deus se comovia quando Ele via pessoas dando com alegria. Pessoas que dão com alegria são pessoas que dão com o coração. São pessoas que dão independentemente se o outro está precisando ou não, porque elas entenderam que isso faz parte de adoração, isso faz parte do louvor a Deus. Nesse momento você terá o privilégio de poder dar, e meu desafio para você é: dê com alegria. A conta da igreja está passando aí, também tem um QR Code aí na tela aí, que você pode utilizá-lo, né, através da tua câmera de celular, chegar perto dele aí, que vai te introduzir numa forma de pagamento. E também a conta bancária, você pode fazer a tua transferência também, né? Temos diversas maneiras, né, para que você possa obedecer esse chamado do Senhor de dar com alegria. Meu desafio para você nessa noite é esse: vamos dar com alegria. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
nós queremos louvar o Teu nome por esse momento, Deus, e pedir que a Tua bênção alcance cada pessoa, Deus, que nesse momento contribuiu para a Tua obra, que nesse momento Te adorou com alegria, deu com alegria. Pai, te pedimos, Deus, que a Tua bênção as alcance nesse momento tão difícil, Senhor, que nós vivemos na nossa economia. Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por essas pessoas que continuam entendendo a graça de ser dadivosas, de compartilhar aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o pão nosso de cada dia e nada nos tem faltado. Ajuda-nos, Deus, a contribuir mais e mais, Deus, e a compartilhar aquilo que nós temos cada vez mais e mais. Fala conosco através do Teu servo agora, o pastor Roberto. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, na sua casa, no seu lar, nesse nosso tempo de louvor e adoração a Deus, através das redes sociais. Continuamos nessa forma de culto, uma vez que a situação ainda não está resolvida. Estamos na nossa igreja realizando esses cultos online, porque os 30% que foi autorizado pelo governo não são suficiente, o que precisamos realizar ainda para poder termos os cultos presenciais com segurança, não permite que nós tenhamos esses cultos dessa forma. Então nós vamos continuar durante ainda o próximo domingo, provavelmente tendo os cultos dessa maneira online. Mas eu gostaria de te dar, em primeiro lugar, as boas-vindas na sua casa. Que Deus te abençoe, esteja conosco, seja muito bem-vindo no culto de adoração, de louvor a Deus que estamos prestando. E também louvar a Deus pela tua vida. Tivemos um momento de dízimos, ofertas, certamente você pôde fazer a sua entrega, vários irmãos têm feito, transferência bancária, online, TED, DOC, tem sido usado, tem sido utilizado, e é muito bom nós podermos perceber que os irmãos estão realmente com o coração sensibilizados e participando da obra de Deus. Dízimos e ofertas que entregamos agora há pouco são biblicamente apresentados na palavra de Deus como um momento de gratidão, de adoração a Deus. Então quero agradecer a você, a sua família, pelas contribuições e te estimular a continuar sendo generoso. A igreja continua funcionando, estamos no isolamento social, mas nós estamos funcionando e nossos compromissos econômicos estão sendo honrados e precisam continuar sendo honrados. E contamos sim com essa tua participação e com a tua generosidade. Nesta noite nós vamos estar refletindo num tema que talvez você já tenha visto na rede social, que é a Maranata. A hora vem, Senhor Jesus, é o tema. Depois eu vou estar falando mais sobre isso. Mas eu gostaria de começar lendo um texto em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, diz assim o apóstolo João, no encerramento deste livro profético do Novo Testamento, diz lá no capítulo 22, verso 17, o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E aí apresenta no verso 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Essa é a expressão final do apóstolo João, amém, ora vem Senhor Jesus. E essa é a nossa aspiração. Nós vamos estar ouvindo um cântico que fala sobre a volta de Jesus Cristo. E após esse solo, nós estaremos refletindo sobre esse tema, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
meu Senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé, glória, glória ao Autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Amém. Amém. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Esse cântico, o Paulo César, do Grupo Elo, Logos, que cantava antigamente, é um clássico da música evangélica, sem dúvida nenhuma. Uma bênção nós podemos estar tendo esse momento de gratidão, de louvor,
de adoração ao nosso Deus e com esta certeza mesmo, que Jesus Cristo vem, Ele vai voltar. E a nossa mensagem dessa noite vai ser um pouco diferente. Nós vamos estar justamente refletindo a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo e vamos estar tratando de um tema que tem sido, na realidade, motivo de muita publicação nas redes sociais, tem sido motivo também de muitas conversas e debates, que é justamente esse tempo de pandemia que estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo onde somos obrigados a ficar em casa, e essa situação que é mundial tem causado também, por outro lado, muitos questionamentos. Eu já recebi várias perguntas de irmãos questionando mesmo, esse coronavírus, isso daí é o cumprimento de alguma profecia? Deus falou, Jesus Cristo deixou registrado algo que possamos relacionar nos evangelhos, na sua palavra, ao coronavírus hoje? É uma questão interessante, a gente tem visto muita coisa na internet, muita gente se propondo inclusive a explicar e a falar sobre isso, e eu gostaria de nessa noite termos esse tempo juntos para refletirmos a respeito dessa situação mundial, essa pandemia, e o que tem a ver isso com profecias a respeito da volta de Jesus Cristo. Diga-se de passagem, quando a gente fala em volta de Jesus Cristo e as profecias e o cumprimento dessas profecias, a gente pode imaginar dois grupos de pessoas. Existem aqueles que são os alarmistas, aquelas pessoas que veem Jesus Cristo voltando pelo menor motivo que seja, qualquer problema e qualquer fenômeno mundial, pessoas começam a fazer um alarde de que isso está provando que Jesus vai voltar hoje e amanhã. Tem gente que não pode ouvir falar em terremoto no México, no Japão ou no Chile hoje e já sai pregando que Jesus vai voltar amanhã, né? São os alarmistas. Mas existe também um outro grupo, que é o cético. Esse grupo também crê que Jesus vai voltar um dia, mas é aquela coisa, nada que acontece no mundo, nenhuma das situações e circunstâncias que vemos no nosso planeta tem a ver com a volta de Jesus, tem a ver com o cumprimento de profecia. Esse é o outro grupo, são os céticos que creem que Jesus vai voltar um dia, mas um dia sabe-se lá quando, nunca, né? É importante que nós tenhamos a visão equilibrada, que é a visão que Deus nos dá. A palavra de Deus é muito pródiga quando nos ensina a respeito da volta de Jesus Cristo, né? Existem vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que apontam para a volta de Jesus Cristo. E eu gostaria de, nessa noite, junto contigo, não pregar um sermão. Eu creio aqui que vamos estar conversando e, basicamente, talvez um estudo a respeito disso. E o tema que nós nos propusemos, que eu me propus a dar, e Deus colocou no meu coração nessa noite, é justamente a questão do coronavírus e as profecias. Será que o coronavírus foi profetizado? Será que Jesus Cristo, os profetas, falaram sobre essa pandemia que estamos vivendo hoje, século 21? Como eu disse há pouco, a Bíblia ela é a palavra de Deus, extraordinária sobre todos os aspectos. É importante que tenhamos uma visão equilibrada e espiritual quando lemos e para podermos interpretar o texto e a palavra de Deus. Então, quando nós nos propomos a estudar a palavra de Deus, temos que ter, como eu disse, uma visão realmente bastante equilibrada das coisas. A Bíblia fala muito sobre a volta de Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como eu disse agora há pouco. E é interessante porque os autores sagrados, todos eles, quando falam da volta de Jesus Cristo, eles apresentam duas situações. Por um lado, a gente vê mensagens apresentando catástrofes, problemas, pessoas passando, e a humanidade passando por problemas terríveis. E essa é uma realidade, nós encontramos esse tipo de mensagens nas profecias sobre a volta de Jesus.
Mas existe um outro lado, que é o lado que eu creio que Deus quer que nós assimilemos mais do que qualquer outro, que é o lado da esperança, da graça. Quando pessoas se propõem a falar sobre a escatologia, sobre a volta de Jesus Cristo, é muito curioso, porque o foco que se dá e o tempo que se dedica mais às catástrofes, às coisas ruins que acontecerão, os problemas, guerras e tantas outras coisas, é dedicado muito mais tempo a esse tema, ou a essa parte das profecias, do que a parte que fala de um Deus que está conosco, como eu preguei há 2 semanas atrás, todo o tempo e todos os dias. Portanto, o que eu me proponho, gostaria de nessa noite estarmos fazendo juntos, é exatamente isso, estudando o texto, a palavra de Deus, que trata sobre esses dois lados da questão, tanto o lado, sim, né, de problemas e situações catastróficas que a Bíblia apresenta que estarão ocorrendo na humanidade, em ocasião da volta de Jesus, ou antes da volta de Jesus Cristo, mas também esse outro lado, que é o lado da esperança, o lado da paz, que ninguém tem que viver desesperado, pulando de um prédio, porque está aí, Jesus vai voltar. Muito pelo contrário, a mensagem que nós encontramos na Bíblia, muito mais do que qualquer outro tipo de mensagem, é uma mensagem de esperança. E eu gostaria de começar pensando e lendo contigo alguns textos proféticos sobre a volta de Jesus Cristo, que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas primeiro deixa eu te dizer uma coisa sobre a palavra Maranata, que foi o tema da mensagem, que você deve ter visto nas nossas publicações e as chamadas nas redes sociais. Essa palavra Maranata, na verdade, ela existe uma única vez na Bíblia, que é 1 Coríntios 16, 22. O apóstolo Paulo usa essa palavra aí, quando ele fala sobre pessoas que deveriam ficar distantes, se a pessoa não ama o Senhor, seja anátema, ou seja, seja afastada. E aí Paulo termina dizendo Maranata, que significa vem Senhor Jesus, vem Jesus. Essa palavra ela é de origem hebraica e na realidade é Maranatã, que significa isso, vem Senhor. Então a ideia é essa, vem logo Senhor Jesus Cristo, que é um anseio do apóstolo Paulo pela volta de Jesus Cristo. O apóstolo João, em Apocalipse 22, 20, ele não usa essa palavra, ele já traduz para o grego, e ele usa a mesma expressão, vem Jesus, vem Jesus. O desejo pela volta de Jesus Cristo, é algo que deve fazer parte da oração e do anseio de todo cristão, e não deve causar pânico em ninguém. Esse é o grande problema. Olhamos, como eu falei, o lado terrível, o lado dos problemas, o lado das catástrofes, e vamos por aí, paramos por aí. Mas eu gostaria de tratar dos dois lados e mostrar o que Deus deseja para mim e para você, quando Ele aponta para essa situação da volta de Jesus e os acontecimentos que precederão a sua vida. E eu queria começar com o livro de Daniel, o profeta Daniel. Eu gostaria de citar alguns textos no Antigo e também no Novo Testamento, que falam sobre situações que a humanidade enfrentará durante períodos que antecederão a volta de Cristo. Agora, fique bem claro, esse período ou períodos que vão anteceder a volta de Cristo, não significa que esses acontecimentos, ocorrendo hoje, Jesus vai voltar no dia seguinte. Na realidade, desde que Jesus começou a profetizar a sua vinda, coisas têm acontecido. Jesus, lá em Mateus 24, e nós vamos ver em Lucas 21, ele, por exemplo, fala sobre a queda de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois dele, depois que ele vem ao mundo. Então é uma situação daquela época, mas Jesus profetizou e colocou dentro de um pacote da sua volta. Então, desde que ele foi, ele está voltando, podemos imaginar assim, ele foi, disse, eu vou preparar o lugar, eu vou voltar, e aí as coisas começaram a apontar para a sua volta. Então muitas profecias já se cumpriram sobre a volta de Jesus, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir. É bem por aí a visão que devemos ter. Então lá em Daniel, olha que interessante, no capítulo 12, o primeiro versículo, nós encontramos o profeta Daniel,
que, diga-se de passagem, escreveu um livro chamado, do seu nome, que é considerado um livro escatológico, seria o Apocalipse do Antigo Testamento, é um livro de escatologia no Antigo Testamento. Ele diz assim no capítulo 12: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. E o verso 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que foram sábios resplandecerão, diz o verso 3, como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. E aí eu quero destacar o verso 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência, o conhecimento se multiplicará. Meus irmãos, é muito impressionante esse texto de Daniel, profeta que viveu mais de 700, 600 anos antes de Jesus Cristo. Esse profeta é chamado por Deus a apresentar uma mensagem, e nessa mensagem que ele apresenta, nesse capítulo 12, eu queria destacar aqui 4 informações que tem a ver com o final dos tempos, e tem a ver com o nosso tempo. Ele fala o seguinte, lá no primeiro versículo: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Ou seja, ele já aponta aqui para, no final dos tempos, uma batalha espiritual, onde Miguel é o chamado de grande príncipe. Miguel, se você não sabe, a Bíblia o apresenta como arcanjo de Deus, um anjo muito poderoso e que atua sempre em batalhas em favor dos filhos de Deus, é o que está escrito aqui. Então, nos últimos tempos, pode ter certeza, a batalha espiritual é grande, e nós estamos vendo isso no nosso tempo. A batalha espiritual que travamos em qualquer área que você possa imaginar, ela não é pequena, e ele está falando desse problema. Uma segunda coisa, ele fala assim: haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Também, no final dos tempos, muita angústia, tempo de angústia na terra, né? E vai haver muita angústia por vários motivos, seja por uma questão epidemiológica, como acontece agora, seja por questões econômicas, crise, seja o que for. O tempo é um tempo de angústia, e vivemos tempos de angústias, e não apenas nesse nosso século 21, a humanidade passou por muitos tempos, e tem passado por muitos tempos de angústia, correria frenética. Olha que interessante, muitos correrão de um lado para o outro, o versículo 4 aponta, e a ciência se multiplicará. Muitos correrão de um lado para o outro, é uma outra profecia interessante da nossa época, se aplica tremendamente, uma correria frenética da população de um lado para o outro. Está aqui profetizado que coisas acontecerão dessa forma no final dos tempos, e a ciência se multiplicará. Quanto tem aumentado, quanto tem evoluído o conhecimento científico, como o ser humano tem avançado nos últimos 2 séculos, 1 século e meio, neste século atual, a ciência tem avançado demais. Então veja, essa profecia de Daniel, ela se aplica ao nosso tempo, né, seja com relação à batalha espiritual, seja com relação ao avanço da ciência, deslocamento frenético de pessoas por tudo quanto é canto, não importa, está se cumprindo. Uma outra profecia interessante é em Joel capítulo 2, nós encontramos uma impressionante profecia sobre um poderoso exército que lembra muito os exércitos atuais. Diz assim lá em Joel capítulo 2, verso 1: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele.
pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele, olha o verso 3 diz, vai fogo devorador. Atrás vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. Essa profecia de Joel aqui, ela é impressionante. Por quê? Porque parece que realmente ela está descrevendo um exército moderno, não um exército da sua época, não um exército nem de anos depois. Essa descrição aqui de Joel é de um exército do final do século XIX, século XX, cada vez mais. Veja que ele apresenta aqui a terra, né, é um jardim do Éden antes de passar esse exército, depois que passa, o que sobra é um desolado deserto. É curioso isso, porque as bombas e os equipamentos militares que hoje nós temos provocam exatamente isso. Né? Lembra da Segunda Guerra Mundial? A primeira bomba que foi lançada, né, contra um país única, duas únicas bombas, graças a Deus tenham sido só duas, né, lamentavelmente foram duas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Duas cidades japonesas ficaram arrasadas. Então antes era um lugar bonito, florido, de uma hora para outra a coisa ficou como um desolado deserto. Percebe? São profecias que antecedem a primeira vinda de Jesus, mas que se aplicam na nossa época, no nosso tempo, né, e mostra realmente um povo muito poderoso. Outra coisa, além dessa situação e dessa profecia que aponta para um povo poderoso, exércitos poderosos avançando, nós encontramos prodígios no céu e na terra. Nesse mesmo capítulo, no versículo 30, nós lemos assim, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça e etc. Interessante essa questão sobre prodígios, sinais no céu, né? Sinais no céu. Quando a gente entra no Novo Testamento, eu vou fazer isso agora, você encontra Lucas no capítulo 21, versos 9 a 11, dizendo o seguinte, na verdade é Jesus falando o seguinte, haverá sinais nos céus e na terra. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo, percebe? Haverá grandes terremotos, o verso 11, olha, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Jesus, assim como o profeta Joel, fala em sinais vindos dos céus. E a grande questão é, que sinais são esses? Bom, eu não sei, não tenho uma resposta para essa pergunta, eu acho também que ninguém tem. Mas na realidade nunca se viu tantos sinais estranhos nos céus como nas últimas décadas. A humanidade tem se deparado com sinais sem saber responder. Os cientistas não conseguem responder que sinais são. E aí vem especulação, pessoas dizendo que são discos voadores, etc, etc. Aí a NASA dá algumas explicações científicas, mas não consegue explicar tudo. Enfim, eu não sei que sinais são. Mas a verdade é que ao longo das décadas tem aparecido muitos sinais. E nesse século 21, muitos sinais têm aparecido, eu imagino, como nunca na face da terra. E a Bíblia fala sobre isso, sinais nos céus, né? Estamos nos deparando, tudo isso são cumprimentos sim de profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Uma outra profecia sobre a volta de Cristo são as calamidades sem precedentes. Nós encontramos tantas calamidades e você pode até imaginar, olha, sempre teve guerra, sempre teve terremoto, sempre teve fome no planeta, isso é verdade, mas nunca o planeta teve 8 bilhões de habitantes, estamos com quase 8 bilhões hoje. Eu estava lendo uma estatística que diz em torno de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, e até 2100 talvez chegue a 12 bilhões, são as previsões, mas muitos acham que muito antes de 2100 os 12 bilhões serão atingidos. Então veja, o planeta não aumentou de tamanho, os recursos naturais também não. Agora, a população vai aumentando cada vez mais, e é óbvio que o aumento populacional traz problemas como nunca houve antes,
E aí a gente entende aquelas profecias que falam de um tempo de angústia como nunca houve antes, e é realidade, né? Hoje nós vivemos situações que não eram vividas há um século atrás. Embora hoje nós tenhamos uma tecnologia, e como Daniel profetizou, a ciência aumentando de maneira avassaladora e tem dado a nós mais condições de vida, em termos também de saúde, em termos de conforto. Por outro lado, o aumento populacional tem trazido também outros problemas e outras angústias muito maiores e muito intensas, né? Aí nós podemos entender que esse crescimento exponencial da população mundial, hoje com quase 8 bilhões, aponta sim para uma situação de muita angústia. A fome aumenta, são 8 bilhões de pessoas para comer. Então veja, e a Bíblia fala no aumento da fome, né, que vai acontecendo. Percebe? Então as profecias sim estão se cumprindo, estão na Bíblia. Por exemplo, o verso 11 de Lucas 21 torna-se muito mais significativo para nós hoje do que em qualquer outra época da história da humanidade. O verso diz o seguinte: muitos correrão, lá em Daniel capítulo 12, verso 4, muitos correrão de um lado para o outro, a ciência se multiplicará. E em Lucas capítulo 21, verso 11, diz assim, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas. Percebe? Não dá para a gente ignorar e deixar passar a visão de que realmente as profecias estão se cumprindo, né? Não dá para deixar de acreditar que sim, o Covid-19 é o cumprimento de profecias da palavra de Deus, assim como outras epidemias que aconteceram. Então, o que antes era uma epidemia, quando nós lemos o capítulo 12, verso 4 de Daniel, que nos informa que a população estará correndo de um lado para o outro e a ciência se multiplicará, olhando para o que está acontecendo hoje, dá para juntar as duas coisas, né? Dá para perceber claramente que o aumento de pessoas contaminadas pelo coronavírus se deve a um frenesi de pessoas circulando pelo planeta. Um vírus que começou lá na China e de repente, rapidamente, ele vai se alastrando pelo resto do planeta. Por quê? Porque muitos correrão de um lado para o outro, a ciência vai se multiplicando, dando condição de deslocamento e tantas outras coisas. Não precisamos fazer muito exercício mental para perceber que sim, o coronavírus faz parte sim de ele, como tantos outros problemas que já aconteceram ou estão acontecendo, fazem parte de profecias bíblicas. Não dá para ignorar isso, né, o cumprimento da palavra de Deus. Agora, não dá para deixar também de lado a visão bíblica de que todas essas profecias irão se cumprir, ou já se cumpriram, ou estão se cumprindo, porque Deus deseja nos revelar a sua graça e o seu amor. As profecias não estão aqui para que nós fiquemos angustiados, nós fiquemos, meu Deus, as profecias estão se cumprindo. Amém, porque as profecias estão se cumprindo. Por quê? Porque prova que a palavra de Deus é verdadeira. Prova que Deus não mente, que Deus cumpre o que Ele promete, e prova que esse Deus que disse que enviaria esse tipo de situação nos últimos tempos, também disse: eu não te deixarei, nunca jamais te desampararei. Percebe? Então é o mesmo Deus. A mensagem não é de angústia. A mensagem da volta de Jesus Cristo não foi pregada para deixar as pessoas angustiadas, e ela não é, e não deve ser, não tem o seu objetivo de deixar a comunidade e as pessoas desesperadas. As profecias estão se cumprindo, Jesus Cristo está voltando, e é verdade. Agora, Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar depois da manhã, pode voltar daqui a 10, 20, 30, 500 anos, eu não sei, Isso não anula o cumprimento das profecias e nem deve nos levar ao pânico. A verdade é o seguinte: Deus está no controle. A mensagem bíblica sobre a volta de Jesus Cristo, ela deve em primeiro lugar apontar para isso.
E eu quero encerrar mostrando como a Bíblia aponta justamente para a paz e não para pânico. Olha só em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala o seguinte à igreja lá em Tessalônica, no versículo 1 em diante: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar e nem fiquem perturbados. Olha que interessante, Paulo fala o seguinte: olha, a respeito da volta de Jesus, eu quero que vocês nem se deixem demover pelo modo de pensar. Qual era o modo de pensar? Jesus vai voltar, né? Então não pense que Jesus não vai voltar, Ele vai voltar. Então não negue, não desista dessa visão que é bíblica, da volta de Jesus Cristo. Creia e continue crendo nisso. Agora, e nem fiquem também perturbados, angustiados. Eu não devo ser nem frio e nem apavorado. Eu não devo ser cético: Jesus não vai voltar, vou fazer o que eu quiser e está tudo bem. Ou nem apavorar: meu Deus, Jesus está voltando. Bênção, Jesus está voltando, né? É para hoje, é para amanhã, não sei para quando, mas Ele está voltando. Essa mensagem não pode se perder, da volta de Jesus Cristo e a graça e a paz dela. Então Paulo diz isso, porque diz lá no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o versículo 2: vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Não, o dia do Senhor não chegou no sentido da volta dele, né? Agora, o Senhor está operando e mostrando que Ele está voltando. E aí Paulo continua falando: ninguém vos engane, né? E continua o apóstolo Paulo tratando desse tema da volta de Jesus, e lá no verso 18, ele diz assim: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Extraordinário isso. O apóstolo Paulo está falando da volta de Jesus, da ressurreição, está falando de coisas extraordinárias, e diz no final: consolem uns aos outros com esta palavra, ou com estas palavras. Ou seja, a mensagem da volta de Jesus Cristo deve ser uma mensagem de conforto e de consolo, não de pânico, não de desastre. Embora a Bíblia cite, como eu já falei, profecias que apontam para situações reais que estamos vendo, as catástrofes mundiais, por outro lado, ela aponta também para a graça e para a paz, e para o conforto. E isso é o que deve ficar no nosso coração. Essa é a certeza que devemos ter. É o importante, dentro de todas essas profecias sobre a volta de Cristo, é entendermos que o caos pode se instalar, o pânico pode tomar conta da população mundial e da sociedade, as pessoas podem ficar angustiadas diante de tantas catástrofes, mas a mensagem principal é de paz e esperança. A mensagem é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a mensagem da volta de Jesus Cristo, de um Senhor que não te abandona, e Ele voltará para que estejamos com Ele, juntos com Ele, para que a graça de Deus opere cada vez mais no meu e no teu coração. Vamos estar orando. Eu quero convidar você a orar nessa hora. Eu vou estar orando também, e depois nós vamos ouvir mais um cântico com um grupo musical da igreja. Estaremos encerrando. Pai, muito obrigado por este culto, obrigado, Senhor, por esta celebração, e Deus, que a mensagem da volta de Jesus Cristo traga paz ao coração de cada pessoa, e que tenhamos a sobriedade, a serenidade, para entendermos que as profecias não são para nos apavorar, mas para nos trazer a certeza de que o Senhor está no controle, e abençoa cada pessoa na sua casa, no seu lar, que está participando deste culto, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa e o teu lar. Amém. Amém. Vamos ouvir a música nesta hora.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. vem Jesus.